Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. A oração na tradição cristã é a expressão mais íntima e profunda da fé, onde o ser humano se conecta com Deus através de palavras, pensamentos e, principalmente, com o coração. É um meio pelo qual o cristão se volta para Deus com a mente, o corpo, a alma e o espírito, buscando o favor imerecido de Deus, conhecido como graça. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que oraram fervorosamente e, através dessas orações, experimentaram o poder e a misericórdia de Deus em suas vidas. Desde o início da humanidade, a oração sempre foi uma prática central para aqueles que buscavam se aproximar de Deus. No livro de Gênesis, já no princípio da criação, vemos que os homens começaram a invocar o nome do Senhor, como mencionado em Gênesis capítulo 4, versículo 26. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. A oração é um ato que transcende palavras. É uma expressão da alma que clama a Deus em tempos de necessidade, gratidão, arrependimento ou simplesmente para buscar comunhão com Ele. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, encontramos uma exortação à oração. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Ao longo da Bíblia, vemos diversos exemplos de homens de Deus que se destacaram pela sua vida de oração. Jacó, o patriarca, é um desses exemplos. Em Gênesis capítulo 32, versículos 22 a 32, vemos Jacó em uma luta de oração com Deus. Ele estava prestes a se encontrar com seu irmão Esaú, de quem havia se separado em circunstâncias difíceis, e estava com medo. Naquela noite, ele lutou com um homem, que mais tarde descobrimos ser uma manifestação divina. Jacó disse: "Não te deixarei ir, se me não abençoares." Gênesis capítulo 32, versículo 26. Esta oração fervorosa resultou na mudança de seu nome para Israel, simbolizando uma nova identidade e uma transformação de caráter, onde ele foi abençoado por Deus. Outro exemplo significativo é Moisés, um homem de oração que intercedeu repetidamente pelo povo de Israel. Uma das orações mais notáveis de Moisés é encontrada em Êxodo, capítulo 32, versículos 11 a 14. Após o pecado do povo com o bezerro de ouro, Deus estava pronto para destruí-los, mas Moisés intercedeu dizendo: "Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e com forte mão?" Êxodo capítulo 32, versículo 11. Sua intercessão foi tão poderosa que Deus decidiu não destruir o povo, mostrando o poder da oração intercessora. Ana, a mãe de Samuel, também é um exemplo tocante de oração. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 9 a 20, encontramos Ana em profunda aflição, pois era estéril e sofria zombaria por isso. Ela orou ao Senhor em amargura de alma e fez um voto, dizendo: "Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha." 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. Deus ouviu sua oração e ela deu à luz Samuel, que se tornou um grande profeta em Israel. Os profetas do Antigo Testamento também eram homens de oração, constantemente buscando a direção de Deus e intercedendo pelo povo. Elias, por exemplo, orou fervorosamente para que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Depois, orou novamente, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto, como descrito em Tiago capítulo 5, versículos 17 e 18. Daniel também é outro exemplo, conhecido por sua vida disciplinada de oração. Em Daniel capítulo 6, versículo 10, lemos que ele orava 3 vezes ao dia, mesmo sob a ameaça de ser lançado na cova dos leões, demonstrando sua total dependência e confiança em Deus. No Novo Testamento, vemos que os apóstolos também seguiam essa prática constante de oração. Em Atos capítulo 1, versículo 14, após a ascensão de Jesus, os apóstolos perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. A oração era a base de suas ações e decisões.
Pedro, em Atos capítulo 10, versículos 9 a 16, teve uma visão enquanto estava em oração, que o levou a compreender que o evangelho deveria ser pregado também aos gentios. Paulo, em suas cartas, frequentemente menciona suas orações incessantes pelas igrejas. Em Efésios capítulo 1, versículos 15 a 16, ele escreve: Por isso, também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus, e da vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Entretanto, o maior exemplo de oração na Bíblia é, sem dúvida, Jesus Cristo. Ele orava constantemente em todas as circunstâncias. Antes de escolher seus 12 apóstolos, Jesus passou a noite inteira em oração, como descrito em Lucas capítulo 6, versículo 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. No Getsêmani, antes de sua prisão, Jesus orou intensamente, a ponto de seu suor se tornar como grandes gotas de sangue caindo ao chão, conforme relatado em Lucas capítulo 22, versículo 44. Sua oração final na cruz, em Lucas capítulo 23, versículo 46, foi uma entrega completa ao Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O exemplo de Jesus nos ensina a importância de uma vida de oração constante e fervorosa. Ele nos ensinou a orar com o coração, com sinceridade e confiança em Deus. No Sermão da Montanha, ele nos deu o modelo da oração do Pai Nosso. Encontrado em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13, onde nos ensina a reconhecer a santidade de Deus, a buscar seu reino, a pedir provisão, perdão e proteção. A oração é, portanto, um diálogo com Deus, onde reconhecemos nossa dependência dele e buscamos sua vontade para nossas vidas. É uma prática que deve ser constante, como Paulo exorta em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Esta exortação é um chamado para que a oração permeie todos os aspectos de nossas vidas, desde os momentos de alegria até os de tribulação. Na história da igreja, muitos homens e mulheres seguiram o exemplo bíblico e se destacaram por sua vida de oração. Agostinho de Hipona, um dos grandes teólogos da igreja, era conhecido por suas orações fervorosas. Martinho Lutero, o reformador, dizia que tinha tanto a fazer que passava as primeiras 3 horas do dia em oração. João Wesley, fundador do metodismo, também era conhecido por sua vida de oração disciplinada, acreditando que Deus nada faz a não ser em resposta à oração. A etimologia da palavra oração vem do latim oratio, que significa discurso, palavra. No hebraico, a palavra tefilá significa intercessão, súplica, indicando uma prática que envolve tanto a expressão verbal quanto a postura do coração diante de Deus. A oração é, portanto, um fundamento da vida cristã. Uma prática que nos conecta com o Criador e nos permite experimentar sua presença e graça em nossas vidas. Em conclusão, a oração é uma prática essencial na vida do cristão, desde os tempos bíblicos até os dias atuais. Ela é um meio pelo qual nos aproximamos de Deus, buscamos sua vontade, intercedemos pelos outros e experimentamos sua presença e poder. O exemplo de homens e mulheres de oração na Bíblia, culminando em Jesus Cristo, nos ensina a importância de manter uma vida de oração constante, fervorosa e cheia de fé. Que possamos, seguindo esses exemplos, desenvolver uma vida de oração que nos aproxime cada vez mais de Deus e nos permita viver em conformidade com sua vontade. Toda segunda e quinta-feira, estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.